Vai. Paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Bom, irmãos, vamos dar início então, mas esse culto abençoado, né, que é o estudo do texto bíblico, né? E vamos estar fazendo oração para que o nosso Deus, com seu amor e o seu poder, possa ser a nossa influência nesta noite, né? E que o Espírito Santo possa realizar a vontade dele em nossas vidas. Vamos nos colocar então diante do Senhor Jesus Cristo em oração. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor de poder e graça, Senhor de força e de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor em completa submissão à Tua santa palavra, em submissão à Tua vontade. O que nós queremos nesta noite é ser acrescentados em conhecimento do Teu Evangelho. Portanto, Senhor, colocamos na Tua presença o Teu servo, o pastor Hélio Privezan, esse que vai estar trazendo esta mensagem para nós. Nós abençoamos o pastor Hélio, declaramos sobre a sua vida, sobre a tua casa, a tua família, as bênçãos celestiais, as bênçãos maravilhosas, nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Ao Senhor Jesus a glória. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, hoje eu fiquei de falar para vocês sobre a alma do homem, né? A alma do homem. Essa é a terceira parte que a gente está estudando. Nós já vimos a origem do homem, depois nós falamos sobre o espírito do homem e agora nós vamos falar sobre a alma do homem. E esse estudo sobre a alma, eu tive que dividir ele em duas partes. Talvez não dê tempo para eu poder falar tudo que eu tenho que falar sobre a alma hoje. Porque eu não quero exceder a 45 minutos de pregação, senão o vídeo fica muito longo, né? Então, vamos falar sobre a alma humana. O que é a alma humana? Eu tenho falado isso já em várias pregações minhas. Eu tenho dito o seguinte, que alma e espírito são conceitos que causam muita confusão, pois não se tem definições muito claras na Bíblia. Esses dois assuntos não são assuntos assim. Alma, disse Deus. Alma é tarará, 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 tarará. Não está escrito assim. Espírito é tarará, tarará, tarará. Não é assim que está escrito na Bíblia. Então, nós dependemos de garimpar coisas ou indicações sobre esses assuntos, né? E então nós vamos estudar esse assunto sobre a alma hoje. A alma do homem, né? A gente tem que lembrar que alma, lá no Velho Testamento, é aquilo que faz com que os seres vivam, né? Só um segundinho aqui que eu preciso arrumar uma coisinha que está dando problema aqui para mim. Espera só um segundo. Pronto. Aí. Então, quando a gente fala sobre alma, a gente precisa lembrar que a definição no Velho Testamento é uma coisa, né? Existem alguns indícios, né, que a gente vai propor aqui para vocês para a gente poder entender. E no Novo Testamento tem outros indícios. Então a gente junta essas duas coisas e formamos a nossa opinião sobre alma, né? Eu particularmente tenho uma opinião muito bem formada sobre alma e espírito. E essas definições que eu tenho bem formadas em mim estão muito ou intimamente ligadas à questão da ressurreição.
A gente tem que lembrar que no Velho Testamento não existia a ideia de ressurreição. A ideia de ressurreição só passa a existir no Novo Testamento com a obra de Cristo. Jesus Cristo nos promete ressurreição, vida eterna. No Velho Testamento não existe essa promessa. A bênção no Velho Testamento, ela é única e exclusivamente financeira. Ela é material. Deus, no Velho Testamento, abençoa financeiramente. Se você quer saber se você é uma pessoa abençoada por Deus, veja a sua conta bancária. Se a sua conta bancária for gorda, significa que você é muito abençoado. Se a conta bancária for magra, você é pouco abençoado. Né? Isso a gente vê em vários lugares. Né? Sempre a bênção do Velho Testamento está ligada a algum ganho material. Existem poucos indícios no Velho Testamento de que a bênção não seria material. Tem um versículo assim, muito famoso, né, que fala sobre isso, que eu vou achar aqui para vocês, que está em Malaquias, capítulo... Não sei se é o capítulo 3 ou capítulo 4. É o 3, que fala sobre o dízimo, né? Então, ele fala assim no verso 3:8, Malaquias 3:8. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Tá bom? Só um segundinho. Que eu sou meio lerdo nesse negócio. Pronto, então tá lá. Malaquias 3:8. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para ficar fácil de vocês lerem. Ele fala assim, porque eu, Jeová, não mudo. Eu estou lendo Jeová porque a palavra Senhor em maiúsculo aqui, ó, ela significa Jeová. Porque eu, Jeová, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor, ou diz Jeová dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz Jeová dos exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Está vendo aqui, ó? Então, a bênção aqui ela é material, única e exclusivamente material. Esse é um dos versículos mais, vamos dizer assim, famosos aí, né? Por que nós não aceitamos o dízimo? Nós, daqui da nossa igreja, nós não recolhemos o dízimo. Por causa disso, porque o dízimo está ligado ao Velho Testamento, né? E aí ele fala, olha, né? Com maldição sois amaldiçoados. Nós não cremos que o Pai nos amaldiçoa. Tá certo? É assim que funciona. Muito bem. Então, queridos, voltando aqui, né? O que eu tenho para dizer para vocês é que no Velho Testamento, a alma ela tem uma conotação um pouco diferente no Novo Testamento. Né? Mas o Novo Testamento corrobora com o que está no Velho. Tá? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte,
No Velho Testamento, ou no princípio, a alma era tida como a parte vivificante do homem, ou aquilo que anima o corpo do homem. E usa os sentidos físicos, mas não só o homem, os animais também. Ou seja, lá no início, a alma veio a existir como resultado da vontade de Deus, ou daquele Deus. Então isso a gente vê em Gênesis 1 inteirinho. No Gênesis capítulo 1 ele fala várias vezes da intenção ou do desejo daquele Deus em fazer almas viventes. Isso está lá no Gênesis. Posso abrir aqui para vocês e mostrar isso para vocês. Tá ok? Então, peraí que o meu computador acho que deu uma travadinha aqui. Pronto. Aqui, partilhar. Então, vamos lá em Gênesis capítulo 1. Vamos pegar aqui no verso... o verso 21. Ele diz assim, olha. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzem conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã do dia quinto. Disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aí ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva, e assim por diante. E todo animal, 30, todo animal da terra, toda ave do céu, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E foi. E assim foi. Alguém poderia dizer assim, que aqui no momento que ele cria esse homem aqui, esse homem de Gênesis 1, 26, você poderia falar assim, mas aqui ele não diz que é alma vivente. Né? Mas, ele, um pouquinho antes, ele diz assim, no 24, disse Deus, produz a terra alma vivente. Ou seja, tudo que vive na terra é alma vivente, né? Conforme a sua espécie. E o homem, então, foi feito também alma vivente aqui. Né? Na realidade, esse texto ele é interessante porque ele faz uma estreita relação entre alma e vida. Ok? Então, esse Deus aqui, que é Elohim, eu já expliquei isso para vocês, a palavra Deus que está aqui, ó, em todos esses textos que eu acabei de ler, Gênesis 1, do 20 e tantos que eu vi lá, Deus criou aqui, ó, do 21 em diante, até antes, né, até do comecinho lá. A palavra Deus que está aqui, ela significa deuses, né, porque no hebraico, essa palavra é Elohim. Se você procurar na sua Bíblia eletrônica aí, você vai perceber que a palavra Deus aqui é Elohim. Vou mostrar aqui para você. Ó. Eu vou mostrar aqui. Ó.
pegar aqui o 21. Ó. E criou, pois, Deus, está vendo esse H430? Se você não vai conseguir enxergar aqui agora, porque quem está do outro lado aí não vai conseguir, porque é um pop-up, mas na gravação você vai enxergar. Você vai ver que está escrito assim, ó, El ou Him. Está escrito lá, plural de God, ou plural de Deus, gods, in the ordinary sense. Ou seja, no sentido ordinário, a palavra Elohim é deuses. Ok? Então, precisa tomar um certo cuidado aqui. Então, Deus que está escrito aqui são deuses. Tá bom? Pelo menos está na tradução. A teologia, ela é malvada. A teologia, ela pega e dá uma distorcidinha assim e tal, para que fique Deus. Né? Mas, na realidade, são deuses, Elohim, ou anjos, tanto faz. Né? A palavra Elohim pode ser deuses ou anjos. Tá? Então, nós podemos descrever a alma como sendo vida. Nós podemos descrever a alma como sendo uma parte espiritual do homem. Por quê? A vida, ela existe por causa da vontade desses deuses que estão aí, dos Elohims. Então, o homem foi criado por esses Elohims, olha lá, e disse Elohim. Né? Tá vendo aqui, ó, 24? Ó. Aí depois, e criou Elohim, o homem, à sua imagem. Então, nós temos a imagem, nós somos a imagem dos deuses ou dos anjos. Né? Tá ok? Então nós podemos dizer que a existência humana, ela acontece por causa da vontade de Elohim. Acontece por causa desta vontade aí. Tá ok? Aí depois, um pouquinho mais para frente, a teologia diz que Gênesis 2:7 é como se fosse um zoom de Gênesis 1:27. Ok? 1:26. É como se... Eu vou fechar aqui só um minutinho para você me olhar. Tá ok? Então, acontece o seguinte. É como se em Gênesis 1:26, Deus, o relato ali fosse de forma genérica. E Gênesis 2:7, quando ele cria Adão, é como se fosse a criação mais específica. Isso é o que a teologia pensa. Eu não sei por que eles têm a vontade de pensar desse jeito. Porque, para mim, eu tenho que são duas criações diferentes. Né? Existe uma criação criada em Gênesis 1:26, 27, e uma outra criação criada em Gênesis 2. São dois homens, tá certo? Homens diferentes com alma vivente. Tanto é que lá no capítulo 6, se não me falha a memória, quando o capítulo 4, 5, não me lembro agora, mas quando o Caim ele sai, ele encontra a sua esposa depois, né? Poderia até olhar aqui para vocês, da gente olhar aqui só um minutinho. E eu vou abrir aqui em Gênesis. Vamos abrir aqui, eu não me lembro agora qual versículo, acho que o 4 é onde ele mata o Caim, né? O Abel, quer dizer. Né? Olha lá, no 17, ó, né? No 16, saiu Caim de diante da face de Jeová e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. Ou seja, essa mulher aparece aqui. Né? Quem é essa mulher? Eu tenho por mim que essa é daquela primeira criação. Ok? E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade. Olha lá, para se edificar uma cidade precisa ter pessoas. Né?
Então, se Caim foi o único que sobreviveu da criação e a sua mulher concebeu e deu à luz a Enoque, Enoque, por enquanto, é o único descendente de Adão, mas ele edifica uma cidade. O que significa isso? Significa que existiam outras pessoas, tá? E chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu em Irade. Irade gerou a Meujal, e Meujal gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque, e assim vai. E tomou Lameque para si duas mulheres. Olha aí, ó. Onde que estão essas mulheres? Quem são essas mulheres? Lá da primeira criação. Bom, isso é polêmico, com certeza. Cada um tira aí a sua conclusão. Para mim, isso é claro, né? Mas não é o que a teologia diz. A teologia diz outra coisa, tá bom? Então eu vou parar a partilha aqui, só um minutinho, para eu voltar aqui. Pronto. Então, nós temos aí dois pontos importantes. Um é o que diz a teologia e outro é o que diz o Hélio, o pastor Hélio. Eu não fico preso à teologia, não. Acho que a teologia é muito importante, com certeza, tanto é que eu estou usando um livro teológico para seguir isso aqui, mas eu não fecho questão com relação à teologia. A teologia ela é um pouquinho ambiciosa, sabe? Eu tenho algumas reservas sobre a teologia, né? Mas a teologia, ela diz o seguinte, olha só que interessante. Não podemos dizer que a alma é um pedaço ou uma parte de Deus em nós, pois a alma peca. Lá em Romanos ele fala, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Bom, enfim, eu já tenho por mim um pensamento um pouco diferente. Como nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? Ou de deuses ou dos Elohims, e a gente sabe que os Elohims são complicados, né? E Jeová é um cara complicado também, né? Dá para provar isso, a gente está estudando isso fartamente às quintas-feiras, duas vezes por mês, nas quintas-feiras a gente faz um estudo aprofundado sobre essa questão de Jeová. Ora, se Jeová é um sujeito complicado, Jeová é um cara que se arrepende, ele muda de opinião, ele tem condições de amaldiçoar, como a gente viu no começo, ele pode amaldiçoar. Jeová, ele lançou pragas no Egito, né? Tinha um anjo, né? Um anjo que saía lá para matar os primogênitos, o anjo de Jeová, que era o próprio Jeová, né? Então é meio complicado. Eu tenho por mim que Jeová não é o Pai. O Pai é outra coisa. O Pai não amaldiçoa. O Pai, ele não amaldiçoa. Jesus mesmo falou, vós não sabeis de que espírito sois. Né? Quando eles estavam indo para Jerusalém, pararam lá numa cidadezinha lá e não deram abrigo para eles, e os apóstolos falaram, o senhor quer que mandemos fogo dos céus para que os queimamos assim como fez Elias? Né? Aí Jesus fala assim, o Filho do Homem não veio para matar. Na realidade, tá quase isso que ele falou, né? Mas ele veio para salvar. Né? Muito bem. Então, eu tenho por mim que sim, nós pecamos, ou seja, a nossa carne é maldita justamente por causa dessa origem, a origem da imagem e semelhança de Elohim. Porque se nós
Se nós, quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ter a imagem e semelhança de Cristo. E isso nos santifica, percebe? A justificação é pela fé. Então eu sou justificado justamente porque eu passo a me revestir de Cristo. Eu passo a ter uma natureza divina do Pai, não de Jeová. Percebe? E quando eu aceito a Cristo, eu sou dotado de um poder para me tornar filho de Deus. Antes eu não era. É engraçado, né? Primeiro eu sou imagem e semelhança, mas agora eu preciso me tornar filho? Peraí, tá meio confuso isso, não tá não? Então a conclusão que eu chego é essa. Que eu preciso me converter. Eu preciso nascer de novo. Por quê? Porque o meu nascimento, a minha existência antes de Cristo me torna semelhante ao Deus do Velho Testamento. E isso não é bom. Por isso que Jesus pede para a gente nascer de novo. Bom, eu não estou aqui para discutir isso agora, né? Tá certo? Eu estou aqui para discutir a questão da alma. Mas, caso você tenha dúvidas, caso você queira discutir esse assunto um pouco mais aprofundado, apareça às quintas-feiras que a gente pode conversar. Tá bom? Muito bem. A alma faz referência à vida animada. Ou seja, isso é o que a teologia diz. E é o que diz o Velho Testamento, é verdade. Homens e animais são animados por causa da alma, são feitos alma vivente. Né? O que nos coloca em igual posição no que se refere aos instintos básicos. Então, o que me põe em igualdade a um animal são os meus instintos básicos, né? Respirar, comer, reproduzir, e assim por diante, né? Mas a teologia não pensa desse jeito, não. Eu penso, eu acho que sim, eu acho que a alma nos coloca em pé de igualdade com todos os seres irracionais. Porque existe vida em mim e existe vida neles. E se alma é vida, eu tenho alma, eles têm alma. O que me faz diferente disso é que eu sou feito à imagem e semelhança de Jeová ou de Elohim. Essa é uma diferença importante. Os animais não são feitos assim. Tá certo? Muito bem. A alma do homem é a sede dos sentimentos. Ou seja, nós costumamos dizer, por causa de algumas evidências bíblicas, que o que nós sentimos está dentro da nossa alma. Por isso que a alma está relacionada aos instintos básicos. Né? Os sentimentos bons ou ruins, qualquer sentimento que você tenha dentro de você é sentido pela alma. É lá na alma que você sente as coisas. Mas você precisa tomar um certo cuidado, né? Se a alma peca, né? Então o meu intelecto tem que dominar os meus sentimentos. Então, meu espírito, por isso que a gente fala que o espírito está em cima, a alma está aqui embaixo. É simplesmente ilustrativo. Porque no nosso cérebro, isso não faz diferença. É meramente ilustrativo. Aqui em cima está o meu espírito, que é o meu raciocínio, que é onde eu penso, que é onde eu tenho cognição. Então eu olho para uma mulher bonita e o meu sentimento é de pecar com ela. Mas o meu raciocínio domina o meu sentimento e eu não peco com ela. Deu para entender? Eu sinto raiva numa determinada situação, mas o meu pensamento domina a minha raiva e eu não me torno um assassino, percebe? E assim vai, eu poderia dar um número grande de exemplos aqui para vocês. Né? Então, a alma, ela pode e deve ser dominada pelo intelecto ou pelo espírito do homem. Tá ok? Muito bem. Mas voltando à teologia. Né? A teologia, ela denota
4 aspectos distintos da alma, né? Então, vamos ver aqui os 4 aspectos distintos da alma. Presta bem atenção. A alma é vida. E tudo que tem vida tem alma. É isso que a teologia diz. Então, tudo que tem vida tem alma. Então, homem, animal, vegetal, bactéria, vírus, protozoário, etc, etc. Porém, a do homem é diferente. Porque ela é consciente. A alma do homem tem consciência. Na realidade, a alma do homem é dominada pelo raciocínio. Por isso que ela é diferente. E lembrem-se que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Elohim, né? Os animais, as outras almas viventes, não. Tá ok? Segundo aspecto, a alma do homem se distingue dos irracionais, pois estes só têm alma enquanto vive. É o que a teologia diz. Está lá em Eclesiastes 3:21, se você quiser anotar aí. Né? E também, em 1 Coríntios 15:39, diz assim, que nem toda a carne é a mesma. Ou seja, a carne do homem é diferente da carne dos animais. Ou seja, isso nos torna diferentes dos seres racionais. Tá ok? Eu já penso um pouquinho diferente disso. Daqui a pouco você vai ver. Terceiro aspecto. A alma distingue um homem do outro. Por exemplo, a minha alma é diferente da alma do Léo, por exemplo. Do Leonardo. Né? Ou seja, a alma forma a nossa individualidade. Eu não penso assim, estou dizendo que a teologia pensa. Eu penso um pouco diferente disso. Tá? Então, nós vemos que a palavra alma é usada também para indicar uma pessoa. Né? Então você vai ver em vários versículos bíblicos, ele usa a palavra alma para indicar uma pessoa. Né? Poderia até dar um versículo aqui para vocês, né? Êxodo 1:5, Romanos 13:1. Ele vai usar a palavra alma como se fosse pessoas. Dando essa indicação de que a alma ela tem uma distinção de pessoa para pessoa. E é verdade, né? O que eu sinto de uma maneira diferente de outra pessoa. Isso é possível. Né? Mas eu não penso muito assim, não. Tá? A individualidade ela é um conjunto de 3 coisas. Então, o hélio é o hélio porque o hélio tem corpo, tem alma e tem espírito. Isso é que faz a individualidade do hélio. Percebe? Eu penso assim. A alma é um dos componentes de 3. Corpo, alma e espírito. A junção desses 3 forma a individualidade do hélio. É assim que eu penso. Não é o que a teologia pensa. Tá? Muito bem. Por que eu penso desse jeito? Eu posso até explicar para vocês o porquê que eu penso desse jeito. Eu penso desse jeito por causa da ressurreição. A ressurreição faz muita diferença nessa história. Né? Por que ressurreição? Justamente por causa da individualidade. Jesus, ele não promete levar para o céu o espírito ou a alma. Ele promete levar o indivíduo para o céu. Mas como a gente sabe que a carne não pode herdar, então nós passamos por um processo de transformação que Jesus fez na cruz, que é a glorificação do corpo. Ou seja, eu continuo sendo hélio, porém com um corpo glorificado, mas é o mesmo hélio, com a individualidade do hélio, com a forma de pensar do hélio. Se eu fosse para o céu e não fosse o hélio, então para que o céu? Eu não existo mais, preciso de céu. Mas não, a ressurreição ela faz toda a diferença. Tá ok? Faz muita diferença para a gente. Na ressurreição é que a gente entende exatamente essa questão de
alma e espírito. Tá ok? Vamos lá. Quarta coisa, né? Quarto aspecto aqui que distingue a alma. A alma também distingue o homem dos anjos. E isso é verdade mesmo, né? Por quê? Porque não há referência bíblica sobre alma em anjos, né? A única coisa que a gente tem é que os anjos são descritos como espíritos ou seres espirituais. Isso está em Hebreus 1:4, tá bom? E o homem, ele está sujeito às condições terrenas. O homem está sujeito à física que existe na Terra. Percebe? Esses são os 4 aspectos, tá? É importante você analisar e pensar bem sobre isso para formar uma opinião bem ajustada, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da alma. A origem da alma é um pouco controversa, né? Porque ela tem 2 possíveis inícios, né? O primeiro início é Gênesis 1, 26 a 28, como eu li para vocês. E o outro início é em Gênesis 2, 7. São 2 homens, ou vamos dizer, 2 povos criados separadamente, mas foram criados pelo mesmo Deus, tá certo? Então a gente pode entender que os 2 são criados da mesma maneira, ok? Uns pensam ser a mesma coisa, porém eu não penso assim, não. Eu acho que são coisas diferentes, são povos diferentes. Agora voltamos à teologia. Alguns estudiosos da teologia dividem a origem da alma em 2 grupos, né? E aí é que fica a briga entre a teologia, entre as linhas de entendimento da teologia. Eu tenho a minha forma de pensar, a minha forma de entender as coisas de Deus. Então, veja só. A primeira diz o seguinte, que a alma é individual proveniente de Deus. Então, tá aí. Se você quiser anotar os versículos, até vou falar aqui, não vou abrir todos não, porque é muita coisa e não vai dar tempo, né? Essa linha de raciocínio, ela está baseada nos versículos de Isaías 57, 16, Eclesiastes 12, 7, Hebreus 12, 9 e Zacarias 12, 1. Então tá aí. Essa é a origem desse pensamento, né? O segundo pensamento é o seguinte, que a alma é transmitida de pai para filho. Ou seja, no momento em que a mulher engravida, é criada a vida ali dentro, portanto, um pedaço da alma do pai junta com um pedaço da alma da mãe e forma, então, a alma do filho. Né? Ela é transmitida de pai para filho. Bom, qual é a origem desse pensamento? A origem desse pensamento é justamente porque a Bíblia faz referência de que nós herdamos de Adão o pecado, a natureza do pecado. Ora, se nós herdamos a natureza do pecado, essa herança vem de pai para filho. Então a alma vem de pai para filho. Tá bom? Então, os versículos que corrobora esse pensamento, então está em... agora não sei se eu anotei Jó 1,13 ou João 1,13. Depois você dá uma olhada lá, tá? 3,6, acho que é João mesmo. João 1,13 e 3,6. Romanos 5,12. 1 Coríntios 15, 22. Efésios 2,3 e Hebreus 7,10. Então tá aí a outra linha de raciocínio. Já estou acabando, tá, queridos?
Que lembra que eu falei que eu vou fazer em duas partes, né? Então, nós precisamos ressaltar que a origem de todas as formas de vida, ela é encoberta de mistérios, né? Existe muito mistério sobre a criação, sobre as formas de vida, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que ficar avisado, né? Nós precisamos estar avisados de que vamos dizer assim, esse véu de mistérios a respeito das formas de vida no planeta, nós precisamos tomar um certo cuidado para que não façamos especulações fora dos limites bíblicos, né? Então, a Bíblia é o nosso manual, não é? O manual do fabricante, não é? O manual do homem, é a Bíblia. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Veja só, existem alguns versículos que falam um pouco sobre a vida, e aí eu vou terminar aqui, tá? Os versículos são Eclesiastes 11:5, Salmo 139, 13 a 16, Jó 10, de 8 a 12. Então, falando um pouquinho sobre o mistério da vida humana. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado quando se fala de alma, tá certo? Na nossa vida prática, isso não tem assim muito... não tem muita, vamos dizer, implicação, né? Nós só precisamos entender e formar bem o nosso raciocínio com relação ao cristianismo que nós cremos. Ora, se nós cremos num cristianismo verdadeiro, um cristianismo bíblico, não um cristianismo de tradição, não, verdadeiro, do bíblico mesmo, aquele que está no Novo Testamento. Então, nós precisamos formar. Não podemos achar que eu vou morrer, minha alma vai para o céu, meu espírito vai para o céu. Não é. Eu vou morrer e vou guardar a ressurreição. Quando houver a ressurreição, recupero a minha alma, o meu espírito, e aí eu vou para o céu. Percebe? Aí eu vou com Cristo. É assim que funciona. Né? Dentro da ficção ou das religiões que existem por aí, né? Tem todo tipo de especulação. Né? Todo tipo de especulação. Tem religiões aí que falam, não, porque a alma... tem uma religião que fala que nós temos um monte de alma. Nós temos alma, hiperalma, peralma, não sei o quê, sabe? Um monte de coisa que a gente vai... Depois que a gente morre, a nossa alma vai para um hospital espiritual e fica lá até reencarnar. Isso não é cristianismo. Eu respeito quem crê, não tem problema, pode crer. Mas se você é cristão, isso não é cristianismo. O cristianismo é isso que eu estou pregando aqui para você. Tá bom? Então, tomem cuidado quando vocês forem pensar. No momento que você fala assim, eu sou cristão, então pense exatamente como um cristão. Creia exatamente como um cristão deve crer. Para isso nós tivemos aí a obra do Senhor Jesus na cruz, tivemos aí o trabalho dos apóstolos em escrever cartas, escrever instruções, escrever coisas que corroborassem a obra de Cristo e instruísse o cristão como pensar, como agir, como viver. Tá certo? Então, o que eu tinha para falar hoje é isso. Na próxima semana eu vou continuar com a parte 2, tá bom? Nós vamos falar da alma em relação ao corpo humano, tá ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre a alma. Então é isso, queridos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E pedir para o pastor Valdo assumir enquanto eu fecho a gravação aqui.